Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje eu te convido a aprender um pouquinho comigo ou quem sabe relembrar de alguns conceitos sobre ela. Uma coisa muito odiada por alguns alunos, muito temida, mas no fundo é o queridinho e a queridinha dos químicos e das químicas, né? Então, de quem que eu estou falando? Dela, da tabela periódica. Então, eu trouxe esse meme aqui para quebrar o gelo, né? Quando alguém fala mal de química para mim, o que eu faço? Seguro aqui minha tabela periódica. Então, pessoal, quando você vê a palavra tabela periódica, de que você lembra? De vários elementos químicos, né? Vários átomos, mas no fundo todo aluno pergunta: ai meu Deus, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou aprender isso? Né? Então a resposta é simples. A tabela periódica ela surgiu para agrupar, classificar e organizar as informações dos elementos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, em grupos divididos de forma a facilitar os dados, certo? Então, o que é que nós vamos poder aprender com a tabela periódica? Nela vai constar o número atômico dos átomos, a massa atômica. Nós vamos poder saber de que forma os elementos são encontrados, se ele é um elemento natural, se ele é artificial ou se ele é radioativo, certo? Além disso, a tabela periódica ela vai nos fornecer o símbolo e o nome do elemento. As características físicas, nós vamos poder saber se é um metal, se é um metalóide ou se é um não metal. Bem como nós vamos saber de cada elemento químico a sua temperatura de fusão e de ebulição, a densidade, bem como o estado físico, se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Antes mesmo de eu explanar acerca dessas questões, eu gostaria de trazer um histórico para vocês acerca da origem e da evolução da tabela periódica. Então, nós vamos começar esse histórico lá na data de 1829. Aqui só um slide anterior, aqui mostra, né, como é que os elementos eles são encontrados na tabela periódica. A tabela mais simples possível, você vai encontrar o quê? O símbolo, número atômico, o nome do elemento e o seu peso atômico. Isso para os 118 elementos da tabela periódica, certo? Agora sim, passamos então para a origem e evolução da tabela periódica. Aproximadamente em 1829, o cientista alemão Johann Dobereiner, ele fez a primeira tentativa de elucidação de uma tabela periódica. É conhecida como a Tríade de Dobereiner. Ele basicamente trazia 3 elementos químicos, né, um abaixo do outro, e a média aritmética do primeiro elemento com o terceiro, ele dava o número atômico do que estava no meio. Então, por isso que ele foi chamado de tríade, certo? Alguns anos depois, surge um cientista francês chamado Alexandre Champcoutoir, em 1862. O modelo dele ficou conhecido como parafuso telúrico. Como é que esse cientista propôs esse modelo? É como se fosse realmente um parafuso e cada volta do parafuso existiam 16 elementos. Esse modelo aí ele não deu muito, né, futuro, por questão que não tinha um aparato científico para embasar a sua teoria. Ele levou mais em consideração a geologia, sobre os minerais, algo do tipo. Então, não teve muito sucesso esse modelo no meio científico.
Seguindo, nós temos o cientista inglês John Newlands. Então, o modelo dele ele ficou conhecido como oitavas de Newlands. Newlands, ele propôs então o seu modelo seguindo os acordes musicais. Então, cada elemento novamente em colunas. O primeiro elemento de cada coluna tinha os mesmos aspectos do primeiro e da segunda coluna e assim sucessivamente. Certo? Seguindo, nós vamos ter Dmitri Ivanovich Mendeleev, que é um cientista russo, tá? Depois, outro cientista inglês e, por fim, um estadunidense. Esses três eu vou falar isoladamente, porque eles propuseram elucidações da tabela periódica que nós conhecemos atualmente, tá? Então, eles foram um dos responsáveis pela estrutura atual da tabela periódica. Então, esses três eu vou falar separadamente para que fique mais claro de como cada um fez a elucidação da sua tabela periódica. Vamos lá? Dmitri Mendeleev, ele em 1869 criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Cada carta continha o símbolo do elemento, sua massa atômica e suas propriedades químicas e físicas. Colocando as cartas em uma mesa, ele organizou em ordem crescente de massa atômica, agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Então, ele formou, assim, a tabela periódica. Só que é claro, pessoal, que não era ainda do jeito que nós conhecemos hoje. Não tinha-se ainda os 118 elementos, então era algo bem mais primitivo, mas foi uma forma, né, de melhor organização da tabela, certo? Em 1913, surge então o Henry Moseley. Ele propôs então que os elementos eles fossem sequenciados em ordem crescente de número atômico. Então vem aqui comigo. Mendeleev, o que ele propôs? Que os elementos fossem sequenciados em forma de massa atômica. Tá? O Moseley ele já propôs essa diferença. Para Moseley, não era mais em massa atômica, e sim número atômico. Então, essa foi a principal diferença de organização. E a tabela periódica, como vocês podem ver aí, ela já tem um caráter mais familiar do que o que nós conhecemos hoje. Só está faltando apenas uma coisinha para ficar exatamente como nós conhecemos hoje. Então, alguém se arriscaria a dizer, você lembra aí da estrutura atual da tabela periódica? Caso não lembre, então vem comigo aqui. Então, a partir da descoberta do plutônio em 1940, Seaborg, que é o cientista lá dos Estados Unidos, né, ele descobriu todos os elementos transurânicos. E com isso, pessoal, ele reconfigurou a tabela periódica, colocando a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são aquelas duas últimas linhas que a gente vê lá embaixo na tabela periódica, né? Que são, mais na frente eu vou dizer que são os elementos de transição interna, certo? Então, aqui vocês podem observar a tabela periódica na sua configuração atual, como nós conhecemos hoje, com 18 grupos, que são as colunas, né, na vertical, são 18, e 7 linhas, que nós chamamos de período, aí na horizontal. Como vocês podem ver, vocês têm 7. E as duas linhas lá embaixo ainda fazem parte do período 6 e 7. Só que estão entre o grupo 3 e 4. É como se esse período aí ele tivesse espremido, tá? Entre o grupo 3 e o 4. Agora eu quero que fique claro para vocês acerca da organização da tabela periódica. A princípio, resta dizer que a tabela periódica, na sua forma mais elementar de organização, ela se divide em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o oxigênio, o primeiro grupo é o hidrogênio, lá em cima, o primeiro átomo, ele está com a coloração cinza.
Então, só ele forma um único grupo, porque ele tem características próprias, diferente de todos os outros átomos da tabela periódica. Os outros 3 grupos, nós temos em amarelo os metais, em verde os metalóides, também conhecido como semimetais, e os não metais, que está em vermelho. Então, vem aqui comigo. Como eu acabei de dizer, existem 4 grandes divisões. Só que dessas 4 grandes divisões, nós vamos ter subdivisões. Como assim, professor? Simples. O hidrogênio, como eu disse, né, ele é um próprio grupo, então não tem como dividir, já que ele é só um. Então, ele tem características próprias, como, por exemplo, ele é um gás, ele não tem cor, não tem cheiro, ele é explosivo, ele é utilizado como propelente para foguetes, como combustível para carros e alguns dirigíveis, como se utilizava bem antes da evolução da nossa aviação, como nós temos hoje, certo? Naquele primeiro hexágono, nós temos aí eu fazendo um experimento, explodindo o gás hidrogênio que está dentro de um balão. O segundo grupo são os metais. Aí nós estamos nas subdivisões. Nós temos 4 subdivisões. A primeira são os metais alcalinos. A segunda subdivisão, que está em amarelo, são os alcalinos terrosos. A terceira são os metais de transição interna. E a quarta subdivisão são os metais de transição externa. Então, recapitulando, metais, nós temos 4 subdivisões. Alcalinos, alcalinos terrosos, elemento de transição interna e externa, ok? Próximo grupo, nós temos os metalóides, aí são esses que estão em verde, né? Quais as características dos metalóides? Eles são quebradiços, têm pouco brilho e eles não têm a capacidade, assim como os metais, de formar fios, lâminas e muito menos conduzir bastante eletricidade igual os metais têm aqui nesse slide anterior. Forma fio, forma lâminas, são sólidos metais, né? Já os metalóides não são. Que a principal utilização de um metalóide é o quê? Fabricação de chips para as indústrias que mexem com eletrônicos, né? Chip para computador, para smartphone, essas coisas nesse sentido. Então, é como se o metalóide, pessoal, ele fosse uma transição entre metais para não metais. Ele está mais ou menos naquele meio termo. Ele não é uma coisa nem outra, tá? É semi, tá? Ele conduz eletricidade, sim, mas em baixa quantidade, certo? E o último grupo, nós temos os não metais. Aí nós temos 3 subdivisões. Nós temos o que está em amarelo, né, que é o grupo aí, que é só o carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, oxigênio. E o que está em verde são os halogênios, grupo 17 da tabela periódica. Os halogênios é um importante grupo da tabela periódica, porque eles encontram-se os elementos que têm maior eletronegatividade. Como vocês vão ver na parte 2 dessa aula. Essa aula ela está dividida em parte 1 e parte 2. Na próxima aula eu vou abordar mais especificamente cada grupo desses, correto? Então, os halogênios, grupo 17 da tabela periódica, e finaliza essa subdivisão dos grupos com os gases nobres, que é o que está aí sendo ilustrado em vermelho. Quais as características, professor, desses não metais? Então, os não metais, eles não têm brilho, eles são péssimos condutores de eletricidade. O exemplo que eu trouxe para vocês aí é o nitrogênio, o enxofre e o carvão, né? Carbono na forma de carvão, aquele que você e eu utilizamos aí no nosso churrasco dos domingos. Com relação aos estados físicos, nós temos a maioria dos átomos da tabela periódica pertencente ao grupo dos sólidos, tá? Eles são sólidos, são todos que estão em amarelo aí. Só tem 2 átomos que é encontrado na natureza na sua forma líquida, que é o mercúrio
é um metal, né? Uma exceção aí dos metais, porque todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio e o bromo. Esses dois aí são líquidos. E os outros? Os gases nobres estão em vermelho, né? O nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. E aqueles dois últimos do grupo 17 e 18 são gasosos, são gases. Correto? Então chegou a hora da gente dar aquela exercitada para ver se vocês compreenderam alguns conceitos. A primeira questão que eu trouxe para vocês, ela está na coletânea A Prova Enem, unidade 1, página 173, lá na questãozinha 3. Então diz assim: a ilustração representa uma parte da tabela periódica com algumas aplicações dos elementos químicos. O nome da família cuja maioria dos elementos são utilizados na área da saúde, segundo os exemplos, é a família dos... Aqui, só para constar, quando eu falo de grupo ou de família, é a mesma coisa, tá, pessoal? São aquelas colunas verticais que tem a tabela periódica, as 18 que eu comentei agora há pouco. Correto? Então, se você observar aí no seu livro mais nitidamente, você vai ver que os elementos que se trata de saúde ou de limpeza, ele está lá naquela penúltima coluna, que é o flúor, é o alvejante, bromo, o iodo, certo? Então, o gabarito da questão, ele quer saber, então, o nome daquele grupo, o nome daquela família. Aí eu falei agora há pouco que a última família, o último grupo, são os gases nobres. E o grupo antes dele são os halogênios. Eu até citei para vocês agora há pouco que é um dos mais importantes grupos da tabela periódica pela sua eletronegatividade. Então, de quem nós estamos falando? Dos halogênios, pessoal. Alternativa D. Então, mais uma questãozinha aí. Coletânea A Prova Enem, unidade 1, página 174 e a questão número 5. Os elementos químicos listados ao lado estão organizados em uma forma diferente da tabela periódica convencional. Essa tabela circular, assim como a tabela periódica convencional, tem os átomos agrupados em... Então, aí tem uma dica muito importante, ó. Essa tabela circular, assim como a tabela periódica convencional. Então, vem aqui comigo. Então, ele está igualando uma tabela com a outra. De que forma é organizada a nossa tabela periódica convencional? Então, tem duas formazinhas. Uma são os períodos e a outra são os grupos ou famílias. Não é isso? Então, vem comigo. Qual o gabarito da questão? Alternativa A, famílias, períodos. Lembrando, famílias é a mesma coisa que grupo, certo? Então, galerinha, para essa e mais aulas, é só você ficar de olho na nossa plataforma. Até a próxima!